Seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre a cultura do abacaxi. Neste vídeo eu vou te ensinar como fazer a adubação completa para a cultura do abacaxi, desde a interpretação de análise de solo, a escolha da produtividade e o parcelamento dessa adubação. Além disso, vou te dar informações muito importantes quanto ao plantio e no final desse vídeo eu vou te dar duas dicas muito importantes para essa cultura. Vamos lá, vamos começar agora então a desenvolver as informações principais quanto ao plantio e a adubação do abacaxi. Antes de a gente falar sobre a adubação propriamente dita, de eu te explicar como que vai ser feito esse parcelamento, a quantidade que você vai colocar, eu já vou trazer aqui algumas informações que são muito importantes, tudo bem? Vamos lá, algumas informações iniciais. Apesar de a cultura do abacaxi ela ter uma boa resistência à seca, a sua produção vai ser melhor na faixa aí de 1.000 a 1.500 milímetros de chuva por ano. Ela pode tolerar aí de 600 até 2.500 milímetros. Porém, ela é muito sensível ao frio, ela não tolera geadas, então se você vai produzir em locais que possivelmente você pode ter geadas, vai ser necessário aí você fazer um planejamento para que essa cultura ela não sinta tanto essas temperaturas tão baixas. A temperatura ótima para a cultura do abacaxi, ela vai ficar entre 29 e 31 graus Celsius. Mas ela vai suportar aí mínimas de até 5 graus Celsius, tá? Lógico, ela vai diminuir a produção, mas ela vai conseguir suportar essa temperatura e a máxima até de 43 graus em algumas regiões e dependendo do seu manejo. O plantio a gente faz em sulcos ou em cova e uma informação importante é que você não pode deixar cair terra lá no ápice das mudas, tá? Para essa produção que nós vamos trazer aqui, vão ser necessárias aí de 34 a 50 mil mudas por hectare, beleza? O espaçamento aí que a gente orienta para que você faça. O plantio em linhas duplas de 40 a 50 centímetros de largura, a distância aí de 90 a 120 centímetros, mantendo o espaçamento de 30 a 40 centímetros entre as mudas de uma mesma fileira, né, essa disposição triangular em relação àquelas da fileira vizinha, como você pode reparar aqui nessa imagem. Agora, uma informação importante sobre o espaçamento é que o maior espaçamento ele vai proporcionar a produção de frutos maiores, tá? Mas com menor produtividade. É muito importante que você saiba isso, tá? Se você diminuir aí o adensamento, você produz frutos maiores, porém a sua produtividade ela é menor. Mas você vai poder organizar aí junto com o produtor ou se você é um produtor de abacaxi. Tudo bem? Vamos lá. A calagem é uma cultura que, a cultura do abacaxi não é uma cultura que requer uma saturação por bases muito alta. A gente vai precisar de uma saturação por base aí de pelo menos 50%, porém a gente tem que manter aí o teor de magnésio acima de 5 milimols por decímetro cúbico. Então, se lá na sua análise de solo o teor de magnésio ele está abaixo de 5 milimols, vai ser interessante você utilizar calcário aí com valores de magnésio mais alto. Tudo bem? Eu não posso deixar com que o meu solo tenha aí teores abaixo de 5 milimols por decímetro cúbico. Esse pH vai variar aí entre 5,5 e 6. Essas são as informações iniciais para a gente poder começar aí o plantio de abacaxi, tá? Para a gente começar a adubação da cultura do abacaxi. Vamos lá então. A adubação mineral nós vamos seguir aqui essa tabela que eu trouxe para você. Veja bem, vou te ajudar a interpretar essa tabela. A adubação ela vai ser feita de acordo com a sua produtividade e com a análise de solo. Vamos começar aqui. Repara que aqui na produtividade esperada está aqui quanto que eu quero produzir em toneladas por hectare, tudo bem? Então, abaixo de 30 toneladas, de 30 a 40 toneladas, de 40 a 50 toneladas ou acima de 50 toneladas, tudo por hectare, certo? Então eu vou escolher quanto que eu quero produzir. Vamos supor então que eu quero produzir 35 toneladas por hectare. Então vai estar aqui, ó, de 30 a 40 toneladas por hectare. Então eu vou seguir essa linha aqui, tá? Vou seguir essa linha para poder definir quanto que eu vou utilizar de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Bom, para mim produzir de 30 a 40 toneladas por hectare, eu já sei que eu preciso de 400 kg de nitrogênio. Então já está definido, nós vamos utilizar 400 kg de nitrogênio. Todo de uma vez? Não, daqui a pouquinho eu vou te falar como que você vai parcelar isso daqui, tá?
Então já pega e anota, 400 kg de nitrogênio. Depois eu vou para o fósforo. O fósforo vai estar nessa coluna tripla aqui, ó. Então aqui em cima, fósforo resina em miligrama por decímetro cúbico, quer dizer que o extrator utilizado para poder verificar a quantidade de fósforo, na verdade que é o mais utilizado, foi o fósforo resina. Então qual desses três que eu vou utilizar? Você vai olhar na sua análise de solo. Se na sua análise de solo o fósforo tiver entre 0 e 12 miligramas por decímetro cúbico, você vai utilizar 100 kg por hectare de fósforo. Acompanhe aqui o mouse. Se estiver entre 13 e 30, eu vou colocar 80 kg por hectare de fósforo. E se estiver acima de 30 mg por decímetro cúbico, eu vou utilizar 60 kg por hectare. Perceba, eu já defini a minha produção, mas a minha análise de solo que vai dizer quanto de fósforo que eu vou estar utilizando. Por fim, nós vamos para o potássio. Esse potássio aqui ele foi medido em milimols por decímetro cúbico. Vale lembrar que se a análise de solo estiver em centimol, esse valor aqui você tem que dividir por 10, tá? É um valor de transformação, é importante que você já saiba isso daí. Então, quanto que eu vou utilizar? Eu vou continuar seguindo a linha aqui, ó, de 30 a 40 toneladas por hectare. E veja bem, se na minha análise de solo o potássio estiver entre 0 e 1,5 milimols por decímetro cúbico, eu vou utilizar 400 kg por hectare de potássio. Se estiver entre 1,6 e 3, 300 kg por hectare. E se estiver acima de 3, 200 kg por hectare. E é assim que eu defino quanto que eu preciso em todo o ciclo da minha cultura. Tudo bem? Todo o ciclo. Mas, professor, como que eu vou dividir esse parcelamento? Calma que eu preparei isso aqui tudo prontinho para você, eu vou te passar a partir de agora. Então, o primeiro ponto é definir a quantidade. Definiu a quantidade de acordo com a sua produtividade e análise de solo? Então, vamos dividir esse parcelamento. Como que vai ser o cronograma de adubação? Eu vou colocar o cronograma de adubação como se a nossa adubação fosse começar em março, tá? Na nossa região aqui é muito comum a gente já iniciar essa adubação em março, por conta do clima, tal, pós-verão, enfim. Mas se você, na sua região, não é comum você começar em março, por conta do clima, temperatura, você pode adaptar esse cronograma seguindo a mesma quantidade de meses. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar. Já em março, nós vamos aplicar todo o fósforo no sulco de plantio e vamos misturar no solo. Tá? O fósforo vai ser aplicado todo de uma vez. Esse ponto ele é muito importante. Tá? Logo em março eu já faço toda a aplicação de fósforo. Depois em abril eu vou colocar 10% do meu nitrogênio e 10% do meu potássio. Outra informação importante, logo no próximo mês eu vou estar utilizando 10% do meu nitrogênio e 10% do potássio. Calma aí que daqui a pouquinho eu vou te explicar como que você vai fazer essa aplicação em cobertura, tudo bem? Vamos lá. Depois em novembro eu vou aplicar mais 20% do meu nitrogênio e 20% do potássio. Em janeiro eu vou aplicar 40% do nitrogênio e 40% do meu potássio. E em março eu vou aplicar mais 30% do nitrogênio e 30% do meu potássio. E assim eu fecho esse primeiro ciclo do abacaxi, fazendo toda a minha adubação anual. Tá parcelando de forma correta. Se você somar aí, nós vamos ter 100% da sua adubação feita. Agora, quando você for fazer a adubação em cobertura, você vai aplicar o nitrogênio e o potássio, né, logo em cobertura, ao lado das linhas e vai procurar atingir aí as axilas mais velhas. Tá? Você vai procurar atingir isso fazendo em cobertura. Tudo bem? E é assim então que a gente vai estar fazendo a adubação da cultura do abacaxi, assim que eu faço a divisão. Você pode adaptar isso para a sua região em meses, pode adaptar, mas essa é a forma que os nossos experimentos mostram que a gente atingiu o maior nível de produtividade. Tá? Agora, um ponto importante, eu preciso sim verificar minha análise de solo, preciso verificar quanto que eu vou produzir e principalmente preciso parcelar da forma correta. E assim a gente fecha essa parte da nossa adubação. Bom, agora que você já entendeu como fazer a adubação para a cultura do abacaxi, deixa eu te dar duas dicas muito importantes. A primeira dica é a seguinte: a sua última adubação nitrogenada lá no seu parcelamento, ela deve ser feita no máximo 60 dias antes da utilização do seu regulador de florescimento. É importante que na cultura do abacaxi isso seja respeitado. E a segunda dica, que também é muito importante, é que na hora de escolher o seu adubo à base de potássio, você não utilize o cloreto de potássio. Por quê? Porque a cultura do abacaxi é uma cultura altamente sensível ao cloro. Então, se você for utilizar o cloreto de potássio, utilize na menor quantidade possível e dê preferência aí aos adubos à base de sulfatos e nitratos. Assim você diminui a quantidade de cloro e o impacto na planta.
Beleza? Gostou desse vídeo? Então é o seguinte, se você quer se tornar um especialista em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, eu te convido a conhecer o CEPRAC. O CEPRAC é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. Ele é um curso 100% online, tem certificado, tem suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. Você aprende desde os princípios básicos e avançados, de como interpretar análise de solos e fazer qualquer recomendação, seja adubação mineral simples, adubação formulada, adubação orgânica, calagem, gessagem, fertigação, adubação foliar, correção e adubação de pastagens, entre outros. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre este curso, basta clicar no link que está aqui embaixo e lá no nosso site nós vamos te dar todas as informações. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a nossa próxima aula.